Agora, e a questão da necessidade ou não de aplicar a reserva de plenário no julgamento de recurso extraordinário pelo STF? Isso aí também é uma questão que, nossa, gera muita dúvida, tá? Gera muita dúvida. Vez ou outra eu recebo mensagens perguntando sobre isso, até porque tem banca de concurso que não aplica corretamente a jurisprudência do STF, isso gera mais confusão ainda, tá? E tem muitos materiais de estudo que não abordam corretamente essa questão. A pergunta aqui é o seguinte: o STF, quando vai julgar um recurso extraordinário, tem que observar a cláusula de reserva de plenário ou não? Bem, surgiu aí, foi criada toda uma mística em torno do recurso extraordinário e do STF, no sentido de que não precisaria observar a cláusula de reserva de plenário para julgar recurso extraordinário. Isso não tem nenhum fundamento constitucional, absolutamente. A Constituição não exclui da reserva de plenário, o STF não exclui da reserva de plenário o julgamento de recurso extraordinário. Então, nada na Constituição permite essa conclusão, tá? Absolutamente nada. Bem, mas de onde começou? Como começou essa confusão? Foi um precedente da segunda turma do STF de 2010, que falou o seguinte: o STF exerce o controle de constitucionalidade principalmente pelo recurso extraordinário. E as turmas do Supremo têm competência regimental, ou seja, uma competência atribuída pelo regimento interno do Supremo, para julgá-los diretamente, sem observar a cláusula de reserva de plenário. Olha só, esse precedente aí. O STF exerce, por excelência, controle difuso de constitucionalidade quando do julgamento do recurso extraordinário, tendo os seus colegiados fracionários competência regimental para fazê-lo, sem ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal. Olha aí, foi um precedente de 2010, está bem aqui, certo? Da segunda turma, tá? Um precedente da segunda turma do ano 2010, certo? Deixa eu ver aqui. Pronto. Segunda turma. Bem, o que aconteceu foi que, por conta desse precedente, uma prova do MPF, de Procurador da República, banca própria, cobrou esse tema e seguiu esse precedente, naturalmente, porque era o que tinha na jurisprudência sobre o tema. E aí a banca foi lá e aplicou esse precedente nessa questão aqui. Olha só. O princípio da reserva de plenário não se aplica ao próprio STF no julgamento de recurso extraordinário. Olha, foi uma prova de 2011, na verdade. E considerou verdadeira essa assertiva, certo? Bem, esse examinador fez certo na época? Fez certo, porque era isso que a gente tinha na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E, como eu falei, quais eram os fundamentos desse precedente do STF? É que o regimento interno daria ao STF competência para isso. Então seria uma competência regimental, contrariando a Constituição Federal, tá? Porque a Constituição não excepciona o STF da reserva de plenário. Mas aí o STF, dizendo ser um tribunal diferenciado, ser uma corte constitucional, e falou: olha, a gente tem o regimento interno pode nos excluir da observância da cláusula de reserva de plenário. O grande problema é que o regimento interno do Supremo não fala que o STF não precisa observar a cláusula de reserva de plenário. Pelo contrário, ele fala que quando a reserva de plenário não foi observada ainda, o processo deve ser remetido ao pleno do tribunal. E fala ainda o seguinte: mesmo quando uma questão constitucional já foi decidida pelo pleno, o órgão fracionário pode, se achar interessante, mandar de novo para o pleno para ele resolver novamente aquela questão. Olha só aqui o que fala o regimento interno. Ele fala o seguinte, artigo 22. O relator submeterá o feito ao julgamento do pleno quando houver o quê? Relevante arguição de inconstitucionalidade ainda não decidida. Tá? Se tiver sido decidida, não precisa mandar, porque já vai ter sido observado anteriormente a reserva de plenário. Artigo 11 do regimento interno. A turma remeterá o feito ao julgamento do pleno, independentemente de acórdão e nova pauta, primeiro, quando considerar relevante o quê? Arguição de inconstitucionalidade, ainda não decidida pelo plenário. Tá? Se foi decidida, não precisa. 2. Quando não obstante decidida pelo plenário a questão de inconstitucionalidade, algum ministro propuser o seu reexame. Olha aí. Então, quando o pleno não decidiu ainda aquela questão de inconstitucionalidade, o regimento do STF diz que tem que observar a cláusula de reserva de plenário. Então, não existe
essa previsão regimental dizendo que o STF não precisa observar a reserva de plenário. Isso é uma fantasia que foi criada, tá? Beleza. Superado esse precedente de 2010, tá? Passamos agora para um precedente de 2014. Esse precedente de 2014 falou o contrário, e foi também um precedente da segunda turma do Supremo. Falou o seguinte: a cláusula de reserva de plenário se aplica a todos os tribunais brasileiros. Olha só, vejam só esse precedente aqui. O artigo 97 da Constituição, ao subordinar o reconhecimento da inconstitucionalidade de preceito normativo, a decisão nesse sentido da maioria absoluta dos seus membros ou membros dos respectivos órgãos especiais, está se dirigindo aos tribunais indicados no artigo 92 e aos respectivos órgãos especiais de que trata o artigo 9311. Qual a questão? Lá no artigo 92, o primeiro tribunal mencionado é o STF, tá? Então, esse precedente da segunda turma, agora de 2014, então superando aquele entendimento de 2010, fala que a reserva de plenário se aplica sim ao Supremo Tribunal Federal, tá? E aí, por conta desse precedente, o CESP, em uma prova de 2014, tá, adotou o entendimento de que a reserva de plenário se aplica sim ao Supremo Tribunal Federal, tá? Ele inicialmente no gabarito preliminar entendeu que não se aplicaria a reserva de plenário no Supremo, mas depois dos recursos ele mudou o gabarito para entender que a reserva se aplica ao STF, dizendo o seguinte: gabarito reformulado por conta da atual jurisprudência do STF. Olha só essa questão aí, a questão da prova. Uma prova do CESP, da Câmara dos Deputados, de 2014, tá? Falou o seguinte: em se tratando de julgamento de recurso extraordinário, a declaração por turma do STF da inconstitucionalidade incidental de determinada norma não constitui ofensa à cláusula de reserva de plenário, esse final é importante, desde que a norma já tenha sido declarada inconstitucional pelo plenário da Corte Suprema, tá? E aí, olha aqui, a observação bem aqui embaixo. Após os recursos, a banca passou a considerar correta a assertiva com a seguinte justificativa: o item está correto conforme a jurisprudência mais atualizada do Supremo Tribunal Federal, tá certo? Então, o CESP compreendeu corretamente a jurisprudência do STF. Falou o seguinte: olha, o STF atualmente entende que a reserva de plenário se aplica, sim, ao próprio STF no julgamento de recurso extraordinário, tá? E tem mais, tá? Passou 2014, em 2018 a gente teve um precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal falando que a cláusula de reserva de plenário se aplica ao STF tanto no controle difuso quanto no controle concentrado. Olha só o precedente bem aí na tela. A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal, onde houver dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade, foi o que eu falei para vocês, né? Absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário. A cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade, aplicando-se para todos os tribunais via difusa, tá? Via difusa, e para o STF também, né, no controle concentrado, ou seja, no controle difuso e no controle concentrado. Precedente do Pleno de 2018, tá? Então, fica muito claro que a jurisprudência do STF entende que ele se submete sim à reserva de plenário, tá? E as bancas de concurso, CESP, Carlos Chagas, seguem esse entendimento. Eles não falam que a reserva de plenário não se aplica ao STF, tá? Só que tem uma banca específica, que é a VUNESP. A VUNESP se nega a aplicar corretamente a jurisprudência do STF. A VUNESP está presa àquele precedente de 2010 até hoje, tá? Que é um precedente que ainda hoje é reproduzido em alguns livros, certo? Então a VUNESP se prende a isso, mas está equivocada. Então quando vocês forem fazer uma prova VUNESP, já sabem desse entendimento peculiar. Mas é a única banca que foge da aplicação correta da jurisprudência. Eu até trouxe aqui para vocês um esqueminha aqui, tá? O histórico do tema nas provas. Primeiro a gente tem aquela prova do MPF de 2011, foi uma banca própria, que aplicou o entendimento de que a reserva de plenário não se aplica no STF.
Mas foi porque, na época, esse era o entendimento que a gente tinha no Supremo, tá? Aquele precedente de 2010 da segunda turma. Olha só, a assertiva. O princípio da reserva de plenário não se aplica ao próprio Supremo no julgamento de recurso extraordinário. Foi considerado certo esse item aqui, tá? Agora, olha só, CESP. Prova da Câmara dos Deputados de 2014. A gente viu já, em se tratando de julgamento de recurso extraordinário, a declaração por turma do Supremo da inconstitucionalidade incidental de determinada norma não constitui ofensa à reserva de plenário se a norma já foi declarada inconstitucional pelo plenário da Corte Suprema. Certo? Ou seja, o que ele está falando aqui é que o STF se submete, sim, à reserva de plenário, porque só não precisa aplicar a reserva de plenário se ela já foi observada anteriormente, como a gente viu no começo da aula, tá? Carlos Chagas, olha só, prova da Carlos Chagas de 2017. O que ele falou aqui foi o seguinte: há precedente do Supremo afirmando que, mesmo sendo órgãos fracionários, as turmas do Supremo não se submetem à reserva de plenário. Tá certo, o item foi considerado certo e está de acordo com a jurisprudência. Por quê? Esse item aqui se blindou, tá, pessoal? Esse item aqui se blindou, porque ele falou o seguinte: olha, na jurisprudência do Supremo existe precedente dizendo que a reserva de plenário não se aplica no STF. E existe mesmo, aquele precedente de 2010. Isso não significa que o entendimento do STF é no sentido de que a reserva de plenário não se aplica no recurso extraordinário. Não significa isso. E não significa que a própria banca Carlos Chagas entenda que a reserva de plenário não se aplica no STF. A banca aí falou simplesmente: existe precedente nesse sentido. Existe. É um precedente superado, mas ele existe, tá bom? E aí vem a VUNESP. A VUNESP é que aplica tudo errado, tá? Sendo bem sincero aqui, a VUNESP aplica tudo errado. Ela, olha só, temos dois exemplos aqui mais ou menos recentes. Um de 2019, PGM Cerquilho. Um de 2022, PGM Presidente Prudente. As duas provas disseram que a reserva de plenário se aplica no STF. A cláusula de reserva, olha aqui, 2019. A cláusula de reserva de plenário é forma de controle difuso. Não é, tá? É controle difuso e concentrado. Inclusive, naquele precedente do STF de 2018, isso fica muito claro. Porque, olha cá, olha só, voltando aqui. Ele falou aqui, a reserva de plenário se aplica a todos os tribunais na via difusa e ao STF também no controle concentrado. Ou seja, reserva de plenário não é controle difuso. É simplesmente uma regra no controle de constitucionalidade, tanto difuso quanto concentrado. Mas a VUNESP falou isso equivocado, tá? Então falou, a reserva de plenário é a forma de controle difuso, a exceção do STF, e aí a questão foi considerada certa, tá? Aplicou equivocadamente a jurisprudência do Supremo. PGM Presidente Prudente 2022. A cláusula de reserva de plenário se aplica inclusive às turmas do Supremo. E aí a banca considerou errada a assertiva, ou seja, para a banca, a reserva de plenário não se aplica para as turmas do STF, tá? Agora aqui, e o caso do recurso extraordinário em ADI estadual? Olha só, nesse caso, o que acontece? Na ADI estadual, quando a norma constitucional violada é uma norma de reprodução obrigatória da Constituição Federal, cabe, contra o acórdão do TJ, que julga a ADI estadual, um recurso extraordinário. Esse recurso extraordinário, se na origem, ou seja, se no TJ houve a declaração de inconstitucionalidade da norma, o recurso extraordinário interposto não precisa observar a reserva de plenário, porque a reserva de plenário já foi observada na origem. Então esse é um caso de recurso extraordinário que realmente não precisa observar a reserva de plenário. Mas, se na origem, no julgamento da ADI estadual, a norma não foi declarada inconstitucional e o STF, no recurso extraordinário, quer declarar a inconstitucionalidade da norma, aí ele precisa observar a reserva de plenário, tá? Foi isso que o STF decidiu nesse precedente que eu vou colocar bem aqui na tela, tá? O trecho do Barroso nesse precedente aqui, ó, de 2014, tá bom? É isso, galera, vou encerrando aqui. Obrigado novamente e, bem, continuem acompanhando a gente. Deixem o like aqui no vídeo, tá? Porque ajuda a gente a fazer chegar o conteúdo até vocês e ajuda vocês a receberem o conteúdo que vocês mostram para o YouTube que vocês gostam, tá? É isso. Valeu, galera. Grande abraço e até a próxima.